Olá, o Sem Rodeio está no ar e na edição de hoje a gente recebe a vereadora professora Adriana Almeida, primeira mulher negra pelo Partido dos Trabalhadores a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. Aqui comigo João Paulo Bandeira, meu amigo aqui de bancada, cientista político, doutor em Ciências Sociais. E a gente começa agora, mas não sem antes pedir para você compartilhar nosso conteúdo, seguir a gente através do YouTube TV ANC e do Spotify ANC Entrevista, e se gostar, compartilha o nosso conteúdo. E eu começo primeiro, nosso primeiro bate-papo perguntando exatamente isso. A trajetória da Adriana Almeida, professora de biologia, mulher de luta da causa feminina, primeira mulher negra pelo Partido dos Trabalhadores a chegar na Câmara Municipal. Obrigada, Sueli, João Paulo, por estar aqui com vocês, a ANC, está sempre com a gente lá na Câmara, dando aí as notícias para a nossa cidade. E eu sou a vereadora professora Adriana Almeida, né? Sou militante do PT, mas tenho uma trajetória que não vem de hoje, né? Eu assumi a legislatura. Eu venho de uma militância no movimento estudantil na UES. Eu militei durante muito tempo no movimento. Muito tempo não, o tempo que eu estive na universidade. Né? Eu fui presidente do DCE da UES, né? Eu era também do Centro Acadêmico de Ciências, na época era Ciência, depois foi Biologia. Fui também da diretoria de mulheres da UNE. Então, toda a minha trajetória foi perpassada aí pelas lutas pela educação. Então, no movimento estudantil, eu participando aí, né, do DCE, do Centro Acadêmico da UNE, eu era militante do PSTU, na época, no Partido do Bem, à esquerda, fui dirigente do PSTU, dirigente da juventude, dirigente nacional da juventude também. E quando eu me afastei do PSTU, eu, né, fui cuidar um pouco da vida, mas aí assumi o concurso de professora do município de Fortaleza em 2001, assumi o concurso de professora do Estado em 2004, e aí comecei a trajetória de luta junto aos professores e professoras. Né? Fiz parte também do Sindiúte, que é o Sindicato de Professores do município, e de lá para cá, né, a gente vem aí lutando em defesa da educação. E também fortalecendo o nosso nome dentro dessa luta pela educação. Fui diretora de escola por 10 anos, eleita pela comunidade, uma escola do Estado, localizada aqui em Fortaleza, no bairro Conjunto Esperança. E em 2020 fui candidata a vereadora de Fortaleza já pelo PT. Entrei no PT em 2019, né, me fortaleci em 2020. Fui candidata. Não foi a primeira vez, porque eu já tinha sido candidata pelo PSTU, né? Mas a gente sabe que as candidaturas do PSTU é uma candidatura mais ideológica para divulgar o partido. Né? Então, eu digo geralmente que é a primeira vez, de fato, que eu fui candidata, né, para disputar uma eleição na perspectiva de ganhar. Fui a quinta mais votada do partido em 2020, né? Fiquei na segunda suplência. Em 2023... quando a Larissa Gaspar assumiu como deputada e o Guilherme Sampaio também assumiu como deputado, eu assumi o mandato em 2023, em março de 2023. E foi um mandato de muitas lutas, um mandato muito presente nas ruas. Logo me tornei líder da oposição na Câmara. E aí, em 2024, me candidatei novamente. E aí, sim, fui eleita, de fato, né? Fui a segunda mais votada da federação PT, PV e PCdoB, entre todos os candidatos da federação, a mulher mais votada da federação. E aí estou nessa perspectiva, né, de estar com esse mandato novamente, assumir vários desafios agora na Câmara também, e componho um campo dentro do PT que é chamado de campo de esquerda. E hoje sou candidata à presidência estadual do PT Ceará, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória de luta aí. Adriana, qual é a maior diferença entre fazer política fora do parlamento e dentro do parlamento? O que é que não te contaram sobre o que era ser vereador, que você acabou descobrindo que somente essa vivência poderia ter te dado? Pois é, eu tive algumas frustrações no início, né? Porque a gente chega cheio de vontade, principalmente quem vem. Eu venho de periferia,
Eu sempre lutei para conseguir as coisas e achei que a política poderia fazer com que eu conseguisse as coisas também para melhorar a vida do povo. Mas não é tão fácil assim. O que me frustrou mais foi a gente saber que dentro do parlamento existe uma burocracia muito grande para você aprovar uma lei, por exemplo. Algo que você acha que vai fazer benefício para a população é uma demora para aprovar. E também o que me frustra mais também, que me deixou mais triste nesse processo, é que às vezes não é nem só a demora burocrática, às vezes é a questão política mesmo, né? Eu passei muito tempo na legislatura passada como oposição, não conseguia aprovar nada, porque eu era oposição. Mesmo eu sabendo que aquelas propostas, ideias, era para beneficiar o povo. Então, isso é algo que eu via que lá no parlamento o negócio é diferente, né? A política ali ela é bem fechada mesmo. Quando você está na rua, fazendo campanha na rua é diferente, você está ali lutando, acha que vai conseguir mudar o mundo, sabe que é difícil, mas pelo menos você tem aquela perspectiva. E quando você está no parlamento é tudo muito amarrado. E isso eu acho que é uma das minhas grandes diferenças que eu acho aí entre a luta popular e a luta parlamentar. E qual é a parte boa? Tá no parlamento? Está no parlamento. Olha, é esse contato mesmo com a política, né? Sempre gostei muito de política. Esse contato direto com a política, de você saber que aquelas pessoas que votaram em você, elas acreditam que você vai conseguir ajudar a mudar as coisas. É você saber que, mesmo com toda essa burocracia, né, e essas frustrações que a gente acaba tendo, mas a gente sabe que ali a gente pode fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Né? Esse ano, né, quando a gente assumiu a prefeitura, eu digo a gente porque eu falo o prefeito Evandro Leitão, a gente começou a conseguir alguns benefícios para a população. Então, a primeira rua que eu consegui asfaltar, lá no Parque Santana, né, no Mudubim, Ave Maria, foi uma alegria para o povo e uma alegria para mim. Né, porque você está levando um benefício para a população. Isso é muito gratificante. Né? A senhora falou aí dos desafios que assumiu na Câmara Municipal, e um desses desafios é ser a Procuradora Especial da Mulher naquela casa. Isso. Que o papel dessa Procuradoria é muito importante e precisa muito ser disseminado em Fortaleza e no estado todo para garantir esse suporte à mulher nos municípios pequenos em todo canto. Porque a mulher sofre diversos tipos de violência. A cada 17 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Então, ser mulher é uma missão de risco, em todos os sentidos. Aí eu queria... A senhora é uma mulher militante, de luta, veio da periferia. Qual a importância dessa proteção à mulher, de criar instâncias como essa que a senhora agora coordena, em todo o Ceará, que realmente sejam eficazes, que realmente acolha, dê encaminhamento e dê uma segurança para a mulher, para que ela saia dessa condição de violência? Bom, Sueli, você traz um tema muito importante, né? Que essa questão da violência às mulheres, né? O feminicídio crescendo, a violência cada vez maior e, às vezes, até, infelizmente, a própria impunidade aos agressores, né? E quanto mais órgãos a gente tiver de proteção à mulher, melhor para que a gente possa para que as mulheres se sintam seguras, protegidas. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, ela, por incrível que pareça, nós somos a capital, mas ela só foi criada em 2023. Né? Nós já temos procuradoria em vários municípios, mas de Fortaleza foi criada em 2023. Quando a Procuradoria foi criada, ela tinha uma particularidade. Ela era a única Procuradoria do país que não tinha uma parlamentar à frente da Procuradoria. Quando nós assumimos esse ano, né, o presidente Léo Couto, junto com a mesa diretora, protocolou uma lei modificando e fazendo com que a procuradora seja uma vereadora. Então, eu sou a primeira vereadora procuradora de Fortaleza. E a Procuradoria ela tem um papel fundamental, assim como em vários municípios, dos 184 municípios, eu acho que quase 160 tem procuradorias. Está bem pertinho da gente fechar os 100%. E elas são muito importantes para ser mais um órgão acolhedor às mulheres vítimas de violência. Na Procuradoria a gente tem assessoria jurídica, psicológica, assistência social, para que as mulheres vítimas de violência possam ter mais esse canal
para se sentir protegida, orientada, e a gente faz uma parceria muito grande com os outros órgãos, né, ligados à mulher. E quando a gente assumiu em janeiro, a gente começou a levar a Procuradoria para os bairros. Porque nós sabemos que muitas vezes é muito difícil as mulheres se deslocarem até esses órgãos. Nossa Procuradoria fica na Câmara, então quem mora do outro lado da cidade, como eu mesma moro lá na Parangaba, do outro lado da cidade, é difícil me deslocar. Imagine para uma mulher vítima de violência, que vive vulnerabilidade de todas as formas, inclusive financeira. Então, a gente começou a desenvolver ações de ir para os bairros. Nós visitamos os terminais de ônibus, a gente fez vários terminais, até porque essa questão do assédio dentro dos transportes coletivos às mulheres é muito grande. Então, a gente foi dialogar, e tem esse trabalho de levar a Procuradoria até as nossas periferias. A gente fez todos os terminais, várias escolas, dialogamos em várias escolas com palestras, em universidades. Agora, a partir do segundo semestre, a gente quer ir para as feiras livres, para o centro da cidade, oferecer cursos. Então, é um instrumento de muita importância na defesa das mulheres. E eu fico muito feliz de ser a primeira vereadora a ocupar esse espaço, até porque a Procuradoria, ela não serve só para acolher as mulheres vítimas de violência, mas também para fortalecer os mandatos de outras mulheres. Né? A Procuradoria, ela tem esse papel, que é empoderar as mulheres, proteger e ajudar as mulheres vereadoras, porque nós, parlamentares, mulheres, também somos vítimas de violência. Sim, a senhora mesmo já foi vítima de violência. A outra vereadora, Adriana, também foi Jerônimo vítima. Também, a Larissa Gaspar. Então, a gente é vítima de violência constantemente. Então, a Procuradoria também tem esse papel de proteção e fortalecimento das mulheres parlamentares. Então, por isso que é importante ter na Procuradoria uma parlamentar. Porque a senhora tem mais autonomia na gestão do que uma servidora que está subordinada a um vereador homem que vai mandar mais do que a senhora, que está de igual nível de poder dentro da Câmara Municipal. É isso mesmo. E a gente pode fazer essa proteção. Então, a Procuradoria, ela trabalha, né, em dois viés aí. A defesa das mulheres do nosso município em relação à questão da violência doméstica que ela sofre e a defesa das mulheres parlamentares que também são vítimas de violência política de gênero. Que nós, inclusive, tivemos o primeiro caso de condenação de violência política de gênero quando a deputada Larissa Gaspar e as deputadas Jo Farias e Juliana Lucena sofreram a violência política de gênero, entraram com o processo e o vereador, que inclusive era do nosso partido, né, no interior, ele foi condenado. Né? E foi um caso tão emblemático porque elas saíram em defesa de uma mulher que tinha sido agredida por ele. Isso. E aí também foram novamente agredidas por esse vereador. Isso. E elas tiveram coragem, porque não é todo mundo que tem coragem de ir até o fim. E até porque elas denunciaram uma pessoa do próprio partido. Isso, que é mais difícil. A questão dessa sororidade foi muito importante. Apoiaram e tornaram um caso emblemático. Ele foi o primeiro a ser punido, embora que eu acho que a punição ainda é muito branda. É branda. Porque as pessoas sempre dizem assim, mas é assim, porque como é só, né? Como é uma ofensa verbal, aí a pessoa acha que pode deixar para lá, não quis dizer isso. É uma doida, né? Brincadeira, é só uma brincadeira. E assim vai aumentando, quando a gente vai ver, já não tem mais limite, né? Então, a Procuradoria ela é muito importante nesse papel também. É porque para a mulher é muito mais difícil estar na política, difícil. Pelas várias razões de ser mulher. As mulheres não têm essa rede de apoio para elas se dedicar realmente à carreira política. Não tem. Para conseguir espaços políticos dentro dos partidos. Tanto que a gente está vendo os debates aí, são os homens, os caciques, que estão definindo como é que vai ser a situação. Então, para a mulher é muito mais difícil. E quando chega, ainda já com mandato, ainda tem que enfrentar situações de violência, já tendo chegado ali. Silenciamento, é muito difícil. Né? Adriana, o partido político eles são fundamentais na democracia. O Gramsci diz que o partido político é o príncipe moderno, né? Não dá para você fazer democracia sem partido. Você faz parte de um partido, o maior partido político de esquerda da América Latina. E o PT, diferente da maioria dos partidos do Brasil, ele tem uma democracia interna, ele tem várias divisões e vários fragmentos que lutam pelo poder, que é legítima essa luta pelo poder. Nesse momento, estamos tendo o PED. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é o PED e como é que essa democracia interna
funciona dentro de um partido como o PT? Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte de um partido que realmente preza pela democracia interna, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Quem tem que escolher nossos dirigentes são os militantes, não de cima para baixo. Então, o PED, que é o processo de eleição direta, é o momento em que os militantes, né, os filiados e as filiadas do partido, votam para escolher quem serão os nossos dirigentes, né? Presidente do PT nacional, estadual e municipal. E também as chapas que vão compor os diretórios nacional, estadual e municipal. Então, todos os filiados e filiadas que se filiaram ao partido até o dia 28 de fevereiro de 2025 vão poder votar no PED, que vai acontecer no dia 6 de julho. Então, que é o nosso primeiro turno. Então, o primeiro turno é dia 6 de julho e, a depender do resultado da eleição, nós teremos um segundo turno que acontece no dia 20 de julho. Então, é um processo interno, só quem vota são os filiados e filiadas, né? E qualquer pessoa que esteja apta, né, financeiramente, porque a gente contribui financeiramente com o partido, né, pode participar como candidatos, representando ali as chapas colocadas, né? Então, o PED é esse processo de democracia interna do PT. Eu acredito que somente o PT e mais um ou outro partido de esquerda deva fazer esse processo de escolha de dirigentes a partir de filiados e não de cima para baixo, não de uma orientação, né? E esse processo ele é de extrema importância, não só porque a gente escolhe os nossos candidatos, aliás, os nossos presidentes e os nossos diretórios, mas principalmente porque ele permite uma discussão interna no partido de qual o partido que nós queremos. É isso que a gente discute no PED. Por isso que a gente está lançando candidatura também, para poder a gente discutir qual é o partido que os nossos filiados e as nossas filiadas acham que nós devemos ter para os próximos 4 anos. Tá certo? Tá tudo certo? Deixa do jeito que tá? Tá na hora de mudar? Tem alguma mudança de rota que a gente precisa fazer? O PED serve para isso. Você é candidata, Adriana, candidata ao diretório estadual, né? Isso. A chapa que tu faz parte chama um partido livre, democrático e de esquerda. As outras chapas não representariam um partido de esquerda? Eu acredito que o PT ele é um partido de esquerda. Mas a gente, quando coloca esse nome para um partido livre, democrático, né? Livre, democrático, quem decide e de esquerda, né? É justamente para que o que a gente aponta enquanto chapa. A gente não quer um partido que caminhe para o centro. A gente quer um partido que reafirme os seus princípios, sua carta de princípios, seus programas, seu programa de 45 anos atrás, que coloca o PT como um partido de esquerda. É por isso que a gente coloca a nossa chapa. As outras chapas não são de esquerda, aí elas que têm que responder em relação a isso. Mas o partido é um partido de esquerda e a gente quer manter essas raízes na esquerda. A gente não acha legal essas alianças amplas demais. A gente acha que o partido não pode estar perdendo aí a sua essência. Como você bem falou, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. O PT tem 45 anos. O PT é enorme, né? Tem milhares de filiados pelo país inteiro. Então, a gente sabe que não é fácil manter um partido durante tantos anos, com tanta gente entrando, mantendo os seus princípios. Então, a nossa ideia, quando lança essa chapa, é para dialogar com a nossa militância, qual é o partido que a gente quer. Nós, da chapa por um PT livre, democrático e à esquerda, nós queremos um partido que não rasgue o seu programa, que continue defendendo a classe trabalhadora, os princípios norteadores aí da luta de classe, fortalecendo os nossos sindicatos. É isso que a gente fala quando quer um partido à esquerda. Né? Mas dentro desse seu discurso, desse discurso de mais à esquerda, de um partido que não se aproxime tanto com esses outros viés políticos mais à direita, mais ao centro, existe uma situação bem dividida dentro do próprio PT, que está querendo se aproximar e tem apoio da União Brasil, no cenário federal também do mesmo jeito. Então, como é que está essa correlação desse PT mais à esquerda que a senhora está representando, que é um PT que quer fazer uma reflexão
dos seus 45 anos de existência, para não perder aquela sua essência, e esse PT que, em nome da governabilidade, busca, sim, apoio dessas pessoas que não estão mais à esquerda. Como o PT, né, é bem amplo, a gente tem várias cabeças pensantes, né, dentro do PT, né, não só dirigentes, mas a militância também. Isso é um debate interno forte que a gente faz, né? E esse processo de PED, eu acho que ele está deixando bem claro aí como é que as coisas estão acontecendo internamente, né? Então, quem vai definir isso vai ser a militância. A militância que vai decidir aí qual é a cara do PT que que ela vai querer para os próximos anos. Claro e óbvio que não é só o desejo da militância. Aí também tem várias articulações políticas, a questão de poder, né, que tá colocado, né? A gente teve um processo agora que antecedeu o PED, que é muito preocupante, que foi uma filiação em massa ao partido. A gente teve só em Fortaleza 15 mil novas filiações. Em todo o estado, a gente teve 39, quase 40 mil novas filiações ao partido, no período que antecedeu aí o 28 de fevereiro. É ruim esse monte de filiação? Depende. A gente quer, claro, que o partido cresça cada vez mais, mas esses filiados eles estão vindo para realmente fortalecer o partido? Esses filiados estão vindo para que a gente possa estar nas ruas junto com a classe trabalhadora? Esses filiados, se aconteceu o que aconteceu com Lula, com Dilma, eles vão continuar no partido ou vão para outro partido, como muitos fizeram na época, né? Tinha até vergonha de usar o vermelho, como tem uns que ainda têm vergonha de usar até hoje, não tem coragem de colocar a estrela do PT. Não é militante dessa forma que a gente quer. Então, a gente quer, claro, que o partido cresça, mas que cresça com qualidade, com pessoas que conheçam o nosso programa, com pessoas que saibam o que a gente defende, com pessoas que, quando tiver uma mobilização, esteja lá na rua junto conosco, junto com o povo. É esse PT que a gente defende. Por isso que a gente está disputando as eleições. O que levou o PT ao poder, e uma das explicações de 2002, foi justamente essa aproximação mais ao centro, né? A Carta ao Povo Brasileiro, e isso fez com que o partido ocupasse vários espaços políticos. Se essa conversa que a gente está tendo nessa semana tivesse sido há 2 semanas atrás, aí eu estaria dizendo para ti, mas essa forma de pensamento ela está hegemônica no partido ainda, o partido continua... Mas nessa semana houve uma inflexão, a conjuntura mudou. E por conta do ataque, né, da questão do IOF, do modo como o Hugo Mota se comportou em relação a quebrar um acordo com o governo federal, você vê o próprio Lula agora fazendo essa inflexão à esquerda. Então a conjuntura, os ventos estão soprando agora para o lado desse teu pensamento aí. Como é que tu percebe essa mudança de rumos de uma semana para outra e como é que essa nova postura, pelo menos dessa última semana, do partido, do próprio presidente, de fazer um enfrentamento e buscar um discurso mais à esquerda, pode colaborar tanto contigo, dentro do partido, nessa condição de forças, mas também com essa cara desse novo PT que, ganhando a Adriana ou ganhando o outro candidato, já está posto que vai precisar fazer essa guinada mais à esquerda por conta da própria conjuntura. A gente está vendo, eu acredito que isso era um movimento que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. A gente sabe quem está do lado do povo, quem não está do lado do povo. A gente sabe quem está ali perto do PT por questão de momento, né, porque os ventos estão bons, né, soprando bem, e quem está ali fortalecendo o PT no dia a dia. Então, mais cedo ou mais tarde, essas alianças amplas demais, ela ia pender para um lado ou para o outro. Ninguém serve a 2 senhores ao mesmo tempo. Não dá para dizer que defende a classe trabalhadora estando aliada com um grupo que quer retirar direitos, que não luta junto com a gente contra a escala 6x1, que não quer taxar os super ricos, porque os super ricos estão, muitos deles lá perto deles, bancando muitos deles. Então, mais cedo ou mais a luta de classe ela é real. Mais cedo ou mais tarde, isso, na minha avaliação, iria acontecer. Eu só tenho medo, João Paulo, é o que vai acontecer depois. Eu queria muito que a gente se mantivesse firme nessa postura do que a gente vem fazendo, denunciando, né, o que está acontecendo. Eu espero que não venha acontecer outros acordos, né, momentâneos, porque essa conta ela não bate, ela vai estrangular em algum momento. E aí quando a gente puxa esse movimento para a esquerda, não é de hoje. Na eleição, para escolher o nome do nosso candidato a prefeito, a gente já vinha fazendo essa discussão.
O campo que eu faço parte hoje, que é chamado de campo de esquerda, ele surgiu pelo agrupamento de várias correntes políticas internas do PT que tem essa defesa mais à esquerda. É a ADS, que é a corrente que a Luiziane fazia parte. Ela diz que não está mais organizada internamente, mas é a corrente que ela sempre esteve, né? A articulação de esquerda, o movimento Optei, pessoas independentes como eu, a Liliane Araújo. Então, algumas correntes que já vinham, né, fazendo essa discussão da necessidade de a gente ter um rumo mais à esquerda. Na eleição que escolheu o presidente, nós estávamos apoiando, aliás, o prefeito, nós estávamos apoiando a Luiziane. E de lá para cá, mesmo a gente não conseguindo colocar o nome dela para ser a candidata a prefeita, a gente apoiou o Evandro em seguida, mas de lá para cá a gente vem fortalecendo esse grupo à esquerda dentro do PT. Não é algo fácil, mas a gente vem fazendo essa discussão. A militância do PT está acordada para isso. A militância do PT, ela sabe que tem alguns grupos, não é só a gente não, tem um outro grupo aqui em Fortaleza, no estado do Ceará também, e no Brasil, mas que em Fortaleza tem um candidato também ao diretório municipal, à presidência municipal, que é o Eudes Paiva, que é o DAP, Diálogo e Ação Petista, que me apoia para a estadual, que também não está compondo o campo de esquerda, mas na época estava junto com a gente pelo nome da Luiziane, é um grupo também à esquerda dentro do PT. Então, existem alguns grupos que vêm se fortalecendo com essa perspectiva de levar o PT à esquerda. Infelizmente, nós não somos maioria, né? O PED vai mostrar se a gente vai continuar sendo minoria ou não. A gente sabe que a correlação de forças é difícil, mas pelo menos a gente está dialogando com a nossa militância. Você podia detalhar um pouco mais para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando, o que é o ser de esquerda? Nessa perspectiva que tu está colocando. Isso. O que eu defendo, acredito, do ser de esquerda é a gente estar ali, junto da classe trabalhadora, fortalecendo as nossas lutas, fortalecendo os nossos sindicatos que representam as lutas da classe trabalhadora. É a gente ter algumas defesas que, por um momento, elas são importantíssimas, como a gente está ali na luta contra a escala 6x1, que é um movimento a nível nacional, que a gente sabe que é uma carga horária escravizante para a classe trabalhadora. Trabalha 6 dias e folga 1, que às vezes nem no final de semana é. Então, estar nessa luta, lutar pela redução da carga horária dos trabalhadores, e estar junto com o nosso presidente Lula, lutando aí para que a gente possa garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, taxar os super ricos, dizer que os golpistas não têm anistia. Então, são alguns pontos que, para a gente, são cruciais para a gente dizer que a gente está aí nesse movimento à esquerda. Né? Fortalecer os movimentos das mulheres, de fato dizer que as mulheres precisam ocupar espaço de poder e decisão no país, estar junto do nosso povo negro, estar junto da população LGBTQIA+, estar nas periferias, fortalecer os movimentos de base. Então, todo esse movimento que a gente já vem fazendo há muitos anos, que, de uma certa forma, eu acho que vem se perdendo um pouco, né? Não apostar somente nos gabinetes, no parlamento, né? Nos mandatos. Isso estar à esquerda junto com o povo. Estar junto do povo e da classe trabalhadora. Uma coisa que me chamou a atenção, dentro dessa necessidade de fortalecimento desse modelo mais à esquerda, no último fim de semana, no último domingo, aquela manifestação do Bolsonaro, uma coisa que me chamou muita atenção, foi dizendo que nem precisava ser eleito presidente, mas que dessem para ele maioria no Congresso Nacional. E foi o que a gente viu na questão do IOF, né? Por conta dessa governabilidade, assim, não governa, mas tem maioria. Então, com essa maioria, eu chantageio, eu inviabilizo a gestão, né? Então, assim, como é que vocês estão se preparando? Porque o PED já é um preparativo para 2026, para esse enfrentamento, porque as pessoas à direita e à extrema-direita estão muito organizadas de eleger o maior número de senadores, o maior número de deputados e fazer esse governo paralelo através do Congresso. Eu acho que a gente tem que acordar para isso, viu? Porque
as derrotas que nós tivemos nessas últimas semanas, principalmente essa questão do IOF, ela é clara sobre isso, sobre qual é a estratégia aí, né, da direita, da extrema direita, que é tentar fazer esse poder paralelo mesmo aí, né, passando por cima do presidente. Então a gente precisa, pede, quem estiver à frente do partido, né, nesse resultado das eleições, é quem vai organizar as eleições do ano que vem. Então, é de extrema importância que a gente tenha essa compreensão que nós precisamos, sim, ter a presidência, ter o governo, né, reeleger o Elmano, reeleger o Lula, mas nós precisamos ter uma bancada forte de parlamentares, de deputados estaduais, de deputados federais e de senadores. Porque, senão, como o inelegível não pode mais se candidatar, vão atrás de outras estratégias, que pode ser essa de tentar governar passando por cima do presidente e quem estiver junto com eles. Então, eu acho que foi o gatilho aí, né? Eu acho que é um alerta e a gente precisa, no ano que vem, fazer o maior número de parlamentares progressistas da esquerda e para que a gente possa não passar mais pelo que a gente vem passando. Né? Porque se a gente tem acordo de que a gente precisa governar para o bem-estar do povo do nosso país, então a gente precisa de parlamentares que pensem assim. Porque senão, de que adianta, né? A gente está ali, ter o presidente, mas o presidente não consegue aprovar nenhuma medida que beneficie o povo. E ainda fazem uma retórica para o povo acreditar que o presidente está sendo contra o povo, minha gente. O IOF, a gente sabe muito bem que é uma taxação que ela não vai taxar diretamente aquele trabalhador mais pobre. É menos de 1% da população, quem usa o cartão internacional, quem manda dinheiro para o exterior, quem tem investimento no exterior. Isso. Quem ganha um salário, 2 salários mínimos, não tem essa... Não atinge a grande massa. E por que eles estão tão preocupados com isso? Porque não vai atingir... aquele grupo... Aquele grupo que não pode ser atingido. Isso. Aí a gente tem toda uma narrativa que joga até o próprio povo. Tirar a isenção do agro, essas coisas. Isso. Né? Então, a gente precisa ter um Congresso, de fato, que esteja do lado da classe trabalhadora. Isso eu acho que é ser de esquerda. Né? Que eu acho que a gente está perdendo muito. E a gente não pode ter um presidente que fique refém de um grupo. Né? Estava vendo hoje, estava vindo para cá, vendo um jornal, um dos parlamentares que foi autor lá da questão do IOF, dizendo que era um absurdo porque o presidente entrar na justiça contra a resolução de 300 e tantos deputados. Né? Eles querem dirigir atualmente sem... A ação da AGU, ele questiona 3 pontos específicos. Um deles é que ele se mexe na questão da governabilidade, né? Se o parlamento entra na questão do executivo. Segundo, que já existia a MP, que já gerou uma receita para o Brasil, e com essa derrubada eles tiram essa receita. Então, assim, mas esse discurso, a direita sabe fazer muito bem. Ela sabe se articular muito bem, ela usa muito bem as redes sociais. Muito. E eu acho que falta, isso é uma crítica que eu faço, ao governo de esquerda, as pessoas de esquerda se articular tão bem como a direita sabe fazer. E eu acho, inclusive, que essas últimas semanas a gente está conseguindo fazer uma mexida que é até legal, né? Uns vídeos mais ofensivos, no sentido... O ofensivo que eu digo é no sentido de estabelecer mostrar... a verdade, Isso, né? De colocar a verdade de uma forma mais rápida, de colocar clara, a verdade né? mais clara, com uma mensagem mais direta, que a pessoa compreenda, sabe? Então, eu acho que esses últimos dias, eu acho que, às vezes, né, levar a gente acaba acordando, né? Então, eu acho que acordou aí para poder dar uma resposta mais séria. Porque, às vezes, a gente vai dar uma resposta e demora, e quando vê, até passado o time da coisa. E o desgaste já foi feito, Já foi feito, ninguém consegue mais reverter. E vê a história lá do Pix, né? O estrago que foi feito com a história do Pix. E nem era. A gente sabia que não era aquilo que estava sendo colocado. Então, a esquerda, ela precisa acordar nesse sentido de saber, de dar essa resposta rápida. E eu acho que da última semana para cá, o negócio está
caminhando melhor. Estou gostando mais de ver o negócio mais à esquerda. Porque tem que, para essa eleição de 2026, isso vai importar demais. Vai. Porque se houve esse discurso necessário, né, esse léxico menos de esquerda para poder fazer uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo em 2026, vai ser um cenário totalmente diferente. Então, cada vez mais você tem que ter essa inflexão à esquerda, porque a direita vai ter vários candidatos, e quem é que vai representar a esquerda? Não vai ter candidatura de esquerda? Pois é. Então, a candidatura de esquerda posta é a candidatura do PT, né? Que naturalmente que vai, de algum modo, representar esse campo, mas vai ter que falar como esquerda, vai ter que agir como esquerda. Mas, pontualmente, esse discurso está dando certo. Mas será que o partido consegue levar isso até outubro de 2026? Como é que isso internamente está tendo esse debate? O PED é justamente isso, desse debate, de como conseguir levar esse debate até o fim. Porque o presidente da Câmara disse que estão querendo inventar a polarização social no Brasil. Ele esqueceu que essa polarização começou há 500 anos. Quando o primeiro português chegou aqui, o Brasil já está polarizado entre a elite e aqueles que estão lá para obedecer, para trabalhar e para poder ficar calados. Então, como é que... Então, vejo que o caminho não é acabar com a polarização, é falar dela de forma concreta. Qual é a polarização que existe entre os que comem e os que não comem, né? Entre os que trabalham e os que ficam com o fruto desse trabalho. Então, como é que tu vê dentro do partido, se há um fôlego para levar isso adiante e recuperar esse discurso, né, que foi o próprio Lula que trouxe para o partido, dizer, olha, precisamos ser mais moderados para poder chegar ao poder, num país que é conservador, autoritário e de direita há mais de 4 séculos. Mas aí a gente tem algumas diferenças, por exemplo, embora o Brasil seja de direita, né, há muito tempo, a gente não tinha uma extrema-direita tão organizada como a gente tem hoje, né? Diferente quando a gente lutava contra o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, para quem luta contra né? Embora a gente sabe que as meios são diferentes, mas... A agenda é a mesma, né? A agenda acaba sendo a mesma, diferente aí. Mas, assim, eu acho que o partido, ele vem... Eu espero que o partido compreenda, depois disso, que não dá mais para a gente abraçar todos os senhores ao mesmo tempo. Tem gente que nunca vai estar caminhando com a gente. Tem gente que vai estar ali momentaneamente, mas depois larga a nossa mão na primeira topada que a gente der, algum primeiro problema que tiver, né? Então, eu acho que o partido, não sei se sustenta durante muito tempo isso, né? Hoje mesmo eu estava vendo a entrevista do Lula, ele estava dizendo assim, que eu estou indo viajar, quando eu voltar eu vou conversar com o Hugo Mota, conversar, né, com todos eles, e a gente vai resolver essa situação, né? O que é o conversar, né? Claro e óbvio que ele é o presidente, que nós estamos à frente do país e nós precisamos dialogar, claro e óbvio, né, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o diálogo é necessário. Agora, a gente precisa estabelecer como é que vai se dar esse andamento daqui para frente, porque não dá para ser assim, viver de chantagem, não conseguir governar, né? Eu acho que a gente precisa ter cautela em relação a isso. Quando o Lula foi eleito, eu me lembro muito bem que tem frase que ele diz assim, me cobrem. Quando o Lula me cobrem, na minha avaliação, é muito dizendo, vocês têm que ajudar o governo. Ajudar o governo, eu acho que nesse momento, por exemplo, é a gente ir às ruas, sabe? O povo dizer que está junto do governo Lula. Né? A gente ocupar as ruas do nosso país, como está sendo chamado o ato agora para o dia 10 de julho, e dizer, não, o povo quer, né? Não concorda com as definições, o que aconteceu com o IOF. O povo acredita que o Lula é o que estava aí com a intenção de fazer algo para beneficiar a população, né, para beneficiar o povo brasileiro. Então, o povo também tem que estar organizado aí para a gente defender o nosso governo, porque eles estão organizados para passar as matérias que eles quiserem. E nós, enquanto povo, a gente vai ficar esperando acontecer, a gente vai ficar esperando aí que continue do jeito que está, né? Eles tendo tudo para comer e o povo não tem nada para comer, e o dinheiro que era para ser jogado para setores importantes, né, da saúde, educação, ser retirado. Não, o povo precisa acordar, que a gente precisa ajudar o nosso presidente Lula. Fortaleza, a senhora era do grupo que defendia a candidatura de Luiziane, mas apoiou o prefeito
Evandro é aliado ao prefeito Evandro, é da base dele. 6 meses de gestão do prefeito Evandro, e alguns pontos são muito nervosos ainda, como, por exemplo, a saúde, a situação de JF. Hoje, quem é a secretária de saúde era a superintendente, que passou até 2022 nessa superintendência, e ela assumiu a gestão da pasta. Como é que a senhora faz uma análise dessa gestão Evandro? Ele já está conseguindo modificar alguma situação ou ainda está sofrendo reflexo do que foi deixado? Só para complementar aqui a Sueli, eu também que nessa resposta a senhora colocasse a sua área, né, a sua bandeira de luta. Como é que está a gestão da educação em Fortaleza nesses últimos 6 meses? Bom, eu acho que todo mundo sabe como como o prefeito Evandro pegou a cidade, com muitos problemas, com muitos desafios, principalmente na área da saúde. Eu era um que ano passado fazia várias denúncias, entrei até com um processo no Ministério Público em relação à questão do IJF, a falta de medicamentos, né? Então foram muitos os desafios que essa gestão pegou, em todos os aspectos. Mas eu acho que a saúde e a infraestrutura, ela eram os principais gargalos aí da gestão anterior para essa. E o Evandro, né, o prefeito Evandro, ele vem buscando dar uma resposta para todos esses setores, né? A minha avaliação é que a gente está com uma gestão positiva nesses primeiros 6 meses. Evandro revogou a taxa do lixo. Tinha que ter muita coragem para fazer isso. Pegar uma prefeitura com vários problemas e a primeira medida que faz é decretar acabar com a taxa do lixo, que era uma insatisfação de toda a cidade. Evandro conseguiu, com todos os desafios, manter o piso salarial dos professores, garantir o aumento dos servidores municipais, está garantindo aí projetos de melhorias para a cidade em relação à infraestrutura de uma forma geral. Então, eu acho que esse primeiro semestre foi positivo. Temos desafios, temos muitos desafios. Ainda temos que investir mais na saúde, né? Ainda temos que melhorar mais a questão da infraestrutura da cidade, mas eu acho que a gente, pela cidade que a gente tinha, os desafios que a Evandro pegou e que a gente tem hoje, a gente conseguiu aí muita coisa para melhorar a cidade. Na educação, né? Sou professora, sou presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, e na educação a gente vem trazendo vários benefícios, né? O primeiro deles foi que há muito tempo que a gente não precisava fazer uma paralisação ou greve para poder garantir o reajuste do piso. Então, o Evandro mandou para a Câmara Municipal o reajuste do piso sem precisar ter greve, sem precisar ter paralisação, né? E junto com a questão do piso, né, a gente teve aí a nomeação do nosso secretário Idilvan Alencar, que é o deputado federal, que todo mundo reconhece, que é lutador da educação, já foi secretário de Educação do Estado, e vem desempenhando aí um excelente papel, trazendo benefícios para a educação de uma forma geral. Nós já aprovamos várias medidas na Câmara, ou então foi aprovado, né, através da própria Secretaria, de ações de benefício para a população. Falei aqui do reajuste. Os agentes administrativos, que tinham uma bandeira histórica, que eles ganhavam menos de um salário mínimo, né? Então, eles conseguiram fazer aí um consenso entre os próprios agentes administrativos, o sindicato, SME e prefeitura, e propuseram aí um aumento recorde aí para eles, onde todo mundo saiu satisfeito. Então, foi um benefício para 786 agentes administrativos que sofriam nas gestões anteriores. Então, o prefeito Evandro, junto com o Idilvan Alencar, trouxe esse benefício, organizou essa questão das bolsas de mestrado e doutorado para professores, né, passando de 700 para 1.400, inclusive com a perspectiva de liberação para estudo, que nas gestões passadas eram só 20 para mestrado e 20 liberações de doutorado. Aí acabou com com esse limite, criou aí um pacote de equidade para melhorar o desempenho dos alunos, né, com várias medidas, entre elas o Sabadão da Equidade, onde os professores, né, os alunos têm aulas aos sábados, os professores são remunerados por estar lá, né, para poder melhorar a aprendizagem dos alunos. A gente está aí num diálogo para trazer mais benefícios
para os professores, de uma forma geral. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara que é para garantir que os professores que estão cedidos para órgãos ligados à Secretaria Municipal de Educação, quando eles forem cedidos, não percam a sua redução de carga horária, como acontece hoje. Tem outras lutas que a gente está tentando fazer acontecer. Então, são vários benefícios, né, que a educação ela vem ganhando com essa dupla aí, Evandro e Dilvan, também com muita luta do sindicato Sindiúte. Então, eu acho que é uma gestão bastante positiva em vários aspectos, né? Eu tô muito esperançosa que até o final do mandato do Evandro a gente consiga deixar a cidade como ela merece. E a população também, aí eu já deixo até um apelo para a população, sabe? Evandro, acho que vocês viram algumas matérias que ele fala que às vezes sente que está enxugando o gelo em relação à questão da limpeza da cidade, né? Porque limpa e depois suja e tal. Então a gente tem que ter um trabalho muito sério, não só de limpeza, mas também de consciência ambiental, né? Educação ambiental. A gente precisa compreender que a cidade ela é nossa e a gente precisa cuidar dela, né? E cuidar coletivamente. É um vício tão grande esse jogar no mato do cearense, que se você passar na Leste-Oeste, é caminhão, é caçamba, dia e noite recolhendo, o caminhão de coleta de lixo passa e tem que passar as caçambas recolhendo dia e noite. Tem o caminhão da limpezinha, tem esses ecopontes, sabe? E é uma questão cultural de falta de educação cidadã das pessoas, de se conscientizarem que aquele lixo que é descartado incorretamente, ele volta através de rato, de leptospirose, de doença. É questão de saúde pública. Eu acho que tem que investir para ter a limpeza e tem que ter uma campanha de conscientização ambiental das pessoas para as duas coisas caminharem juntas. Porque senão a gente... Quem quer viver do jeito que a gente vive no lixo? Você anda... A cidade ainda continua muito suja, mas mesmo tendo toda a limpeza. Mas eu acredito que nesses 4 anos do prefeito Evandro, a gente vai conseguir melhorar essa cidade. Coisas que o Evandro fez que eu acho que é muito importante, porque também a gente não tem que falar de saúde, de educação, mas de cultura também. O Evandro descentralizou as festas populares, né? Nós temos aí o São João, foi no Zé Walter, a abertura do São João. Teve aí um carnaval com a Solange Almeida lá no Conjunto Ceará. Não é só mais a Beira-Mar, porque para o povo vir para a Beira-Mar é muito difícil. Não é que acabou na Beira-Mar. Não acabou, mas agora tem outros polos. O bairro que eu era diretora, o Conjunto Esperança, teve carnaval, né? Então, pré-carnaval. Então, essa descentralização da cultura, ela é de extrema importância, né? O próprio, aquelas áreas VIPs, né, que tinha, não tem mais. Então, essa descentralização da cultura, acho que tem que investir, vai estar se investindo mais em editais para que os artistas possam participar. Está tendo uns diálogos na calçada aí com a Secretaria de Cultura, né, para poder escutar a população. Esse descentralizar, eu acho que é uma marca da gestão Evandro. O Evandro, é uma pessoa muito simples, muito povo. Ele gosta de estar no meio do povo. Teve um pré-carnaval que ele foi lá para o Benfica e ele desceu lá na 3 de Maio e foi andando pelo meio do povo até chegar lá perto do palco, né? E isso é muito bom, porque o povo gosta de parlamentares que estão juntos. Eu gosto muito, né? Agora no executivo. Eu trabalhava na Assembleia e ele é muito... Eu considero ele uma pessoa, um gestor muito simples e muito humano. E ele tem uma primeira-dama excepcional. Ela fez um trabalho... Não tenho nenhum vínculo com a doutora Cristiane, não tenho nenhuma relação, mas ela fez um trabalho espetacular enquanto primeira-dama da Assembleia com relação ao acolhimento às comunidades do entorno da Assembleia, ao cuidado com as crianças com síndrome de Down e com autismo. Assim, ela soube trabalhar essa melhoria social e de saúde dessas pessoas. Então, assim, ela é uma primeira-dama muito ativa, aguerrida, né? E muito ativa. Ela, inclusive, está tendo esse papel também. Ela está tendo esse papel também na Câmara, na Prefeitura, né? Sim. Ela está aí, idealizou o projeto Girassol, que esse acolhimento, né? As crianças com síndrome de Down, com autismo, né? E eu acho que vai ser uma das grandes marcas dessa gestão também, vai ser esse projeto Girassol.
Nós vamos para o encaminhamento final. Você quer falar Não, mas eu alguma quero coisa? fazer uma pergunta ainda para a Adriana. Adriana, e o futuro? O seu futuro, né? A professora que chega ao parlamento, mas em algum momento a vereança vai passar, a professora continua. Como é que vai ser a luta da professora, da Adriana? O que é que você pensa para o futuro? Você vai querer ser vereadora, deputado estadual, deputado federal? Quer fazer essa trajetória? Ou não, acho que quer ficar na cidade? Como é que você pensa esse seu futuro? Bom, primeiro que eu acho que, para mim, eu tava até conversando com a minha filha um dia desse, que ela tava falando alguma coisa com ela sem acreditar nas coisas. Minha filha, você tem que acreditar. Olha, eu vim da família humilde, da periferia, mulher negra, hoje estou aqui como professora, fui diretora, como vereadora. A gente tem que olhar sempre para frente, ter sempre coragem, né? Eu estar participando desse PED é muita coragem também, né? Porque é uma disputa até desigual, mas a gente tem que ter coragem e enfrentar os desafios. No momento, o meu objetivo é fortalecer mesmo meu mandato, estar cada vez mais presente nas comunidades, fortalecendo a defesa da educação. Eu quero me fortalecer e ser reconhecida pela educação como a parlamentar que defende a educação. Então, quando eu fui convidada, convidada para ocupar alguns espaços dentro da Câmara, né, a primeira coisa que eu disse: podem me tirar tudo, mas eu quero ser a presidente da Comissão de Educação, que é a minha bandeira central. Então, assim, eu quero muito estar contribuindo para trazer mais benefícios para a educação, para os professores, para os servidores das escolas, também ser uma referência para os servidores públicos, né? Eu gosto de estar ali defendendo, sempre fui uma mulher de luta, então... em qualquer canto que eu tiver, eu vou estar fazendo a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, por enquanto, eu quero fortalecer esse trabalho, fortalecer o meu mandato. Não tenho pretensão de ser candidata a deputada no ano que vem, até porque eu tenho, né, apoio a deputada estadual Larissa Gaspar. Ela me apoiou na minha campanha, é uma mulher de luta, gosto muito da atuação dela, vou estar apoiando ela na próxima eleição, quando ela for candidata, e aí quero fortalecer o meu mandato, e depois disso, quem sabe, né? Claro que eu acho que a gente precisa fortalecer novos quadros, sabe? É uma coisa que eu acho que o PT está perdendo muito, que é o fortalecimento de novos quadros. A gente precisa apostar em novas lideranças mulheres, pessoas negras. Eu sou uma mulher negra e eu acho que a gente vê umas fotos de lideranças ali, né, que é só homens e homens brancos ali. Cadê a nossa população negra? Cadê as nossas mulheres? Será que não tem nenhuma para estar aí representando, né? Então eu quero cada vez mais ocupar outros espaços para que a gente possa estar mostrando, provando que nós temos, sim, mulheres negras que podem estar ocupando esses mesmos espaços que foram ocupados durante anos por homens, né, brancos, né, e que não, infelizmente, a gente acabava não ocupando também. Então, por enquanto, é fortalecer o mandato, fortalecer a minha atuação dentro da educação, nossa luta pelas mulheres, e, quem sabe, no futuro aí, né, a gente vai mais para frente, né? Estou à disposição. Por enquanto, eu quero ser presidente do PT Ceará. Boa sorte aí no PED, que vai ser agora... agora dia 6. O número o meu número é o número 300, viu? Quem for votar no PT, olhe o local de votação. O local de votação não são os mesmos locais em que você vota para a eleição normal, né? Mas tem cada filiado pode consultar o seu local de votação, ir lá e votar, né? Você vai votar 6 vezes, né? São 6 cédula de papel, viu? Não vai ser urna eletrônica, voltar aos tempos antigos, né? Você vota. Primeiro, presidente nacional, né? Que nós estamos com o Rui Falcão, aí depois a chapa nacional, aí depois a presidência estadual, que sou eu, número 300, o Rui Falcão 130, aí depois o diretório estadual, aí depois tem a presidência municipal e o diretório municipal. Então, você vai marcar 6 votos lá, né, para garantir a eleição. No municipal, tu está apoiando a Mariana Lacerda, né? Na verdade, o campo de esquerda, a qual eu faço parte, a gente lançou o meu nome e da Mariana Lacerda. Então, eu apoio a Mariana Lacerda, mas também... eu tenho o Eudes Baiman, que é candidato à presidência
municipal que me apoia. Então, assim, também dou o apoio ao Eudes Baiman, sim, porque o grupo que ele faz parte, que é o Diálogo e Ação Petista, eu tenho um diálogo muito forte com eles, uma abertura muito forte, apoiaram minha candidatura, então também peço voto para o companheiro Eudes também. Essa eleição também tem um CONIM, que é presidência estadual, né? Pelo outro campo. Para a presidência estadual são dois, né? Que sou eu e o CONIM. O CONIM, ele já é presidente estadual. Sim, vai para a reeleição. E vai para a reeleição, né? Eu tenho todo carinho, todo respeito por ele, né? Essa eleição é a eleição onde eu acho que a gente vem tratando de uma forma bem amistosa, respeitosa, e é assim que funciona o PT. Temos divergências? Temos, internas. E aí eu quero deixar bem claro isso para todo mundo também. Essa disputa ela é hoje interna no PT. Terminada a eleição, sim, quem ganhar, eu ou o CONIM, Mariana, Eudes, o Antônio Carlos, porque em Fortaleza tem 3, pelos diretórios aí a nível municipal, quem ganhar, acabou a eleição, a gente se une, todo mundo, para poder a gente fortalecer o nosso partido e reeleger o nosso presidente Lula, reeleger o nosso governador Eumano e construir, fortalecer as nossas bancadas, a estadual, municipal e a senadora. Pronto? Nós recebemos a vereadora de Fortaleza, professora Adriana Almeida. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe. A gente está no YouTube TV ANC, no Spotify ANC Entrevista. O Sem Arrodeio fica por aqui e até nosso próximo encontro. Tchau. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.